Olá, nessa aula a gente vai falar sobre a capacidade física tempo de reação. Nós vamos conhecer o conceito do que vem a ser do tempo de reação, as subdivisões e vamos ver como que a gente pode prescrever o treinamento de tempo de reação para diferentes níveis de capacidade funcional dos idosos. Bom, para a gente iniciar, o tempo de reação é o período decorrente entre um estímulo e o início da resposta voluntária, que pode ser uma ativação muscular ou um movimento. Então, a partir do momento que você recebe um estímulo, vou trazer um exemplo bem básico que faz parte da rotina de todo mundo. Vamos supor que você está lá na calçada e o sinal está fechado para você. A partir do momento que o sinal abre, é um estímulo visual que desencadeia uma reação. Se você está a pé, para você atravessar a rua, porque você sabe que aquele é o momento correto. Então, a gente teve um estímulo visual, a gente vai falar um pouco mais à frente de todos os estímulos, mas só para ficar claro que vem a ser o tempo de reação. Então, é aquele tempo que você demora para ver que a luz ficou verde e iniciar a sua passagem atravessando a rua. Então, esse vem a ser o tempo de reação. O tempo que você demora para receber o estímulo e inicia determinada ação. O tempo de reação, ele pode ser dividido em simples e de escolha. Ele vai ser um tempo de reação simples quando envolve apenas um estímulo e uma resposta. Que nem no exemplo que eu passei para vocês. Você viu lá que o sinal ficou azul. Que o sinal ficou verde. Então, você teve um estímulo e desencadeou uma resposta. Agora eu posso atravessar a rua. Já ele vai ser de escolha, o tempo de reação de escolha, quando a tarefa ela possui mais que um estímulo e, consequentemente, mais que uma resposta. Vamos supor que está lá numa situação, deixa eu pensar num exemplo que esse de trânsito ele não vai se aplicar. Vamos pensar numa situação assim que você tenha que você recebe dois estímulos. Olha, você pode ir para tal lugar de ônibus, ou você pode ir para tal lugar para o centro de ônibus, ou você pode ir de carro. Você tem duas opções, você tem dois estímulos para você avaliar e vai te desencadear, não, eu vou de carro, a resposta de uma determinada resposta ou não. Eu vou de ônibus, a gente avalia o tempo que você gasta para decidir aquele determinado estímulo que possibilita duas alternativas, até você decidir, né, você ter a ação, o movimento, é o que a gente chama, a possível resposta é o que a gente chama, então, de tempo de reação. O tempo de reação, ele é utilizado nas atividades cotidianas, inclusive nesses exemplos que eu passei para vocês. Não sei se a segunda ficou muito claro, mas a gente vai ter outros exemplos para a gente poder passar. Por exemplo, diante de determinadas situações, como atender o telefone. Se o telefone tocou, eu vou atender ou não vou? A pessoa me mandou uma resposta, eu vou visualizar e responder ou não? Esse de telefone eu acho que é até mais fácil. Vamos supor que você recebeu uma mensagem para o celular e você visualizou. Você tem a escolha de responder ou não responder. Então, você pode seguir por dois caminhos, pensando nessa forma aí de você ter dois tipos de resposta para uma determinada tarefa. Avançar o carro em um sinaleiro também é uma das situações de tempo de reação, como eu dei o exemplo, atravessar a rua, sair do elevador, enfim. No nosso cotidiano, vira e mexe, a gente tem várias atividades que elas exigem um tempo de reação. Quanto mais rápido o tempo de reação, quanto mais curto ele for, melhor você tem essa capacidade desenvolvida. Quando você tem uma demora, recebi um estímulo, eu vi lá que o sinal ficou verde, que você demora para associar que aquele sinal verde te permite atravessar a rua, significa que o seu tempo de reação ele está muito longo. E por isso essa capacidade precisa ser trabalhada. Vamos analisar alguns tipos de exercícios, então, visando o tempo de reação simples. O objetivo dos exercícios de tempo de reação simples é reagir rapidamente com o movimento a um estímulo que pode ser sonoro, visual ou tátil. Então, o tempo de reação não é simplesmente visual, pode ser alguém tocando em você, pode ser um som também. Então, a gente pode trabalhar o tempo de reação
com esses 3 tipos de recurso: o sonoro, o visual e o tátil. Vamos dar um exemplo de um exercício de tempo de reação simples para o idoso frágil. Então, você vai pedir para o idoso ficar na posição bipodal, que é essa posição aqui que a gente tem os pezinhos afastados, ou sentado em uma cadeira segura, e ao apito, ou você pode utilizar palmas, dar palmas também, mas é importante que você esteja daí no caso de costa para o idoso, porque senão ele vai ver você iniciando o movimento de palmas, acionado pelo professor, colocar a mão na cabeça o mais rápido possível. Então, você fica, por exemplo, vamos pensar com o apito. Você está com o apito na boca, você acionou o apito, o idoso tem que colocar as 2 mãos na cabeça o mais rápido possível. Se o idoso consegue fazer essa atividade com apoio bipodal, seria bem interessante, porque a gente já trabalha ali a questão do equilíbrio também com o movimento. Então, vocês vão observar que várias atividades elas vão estar relacionadas uma com a outra, e a gente consegue trabalhar mais que uma capacidade física numa única atividade. E é o que torna o treinamento funcional um treinamento tão importante, tão diferenciado, e que pode ser reaplicado nas atividades da vida diária, porque a gente vai trabalhar nas atividades da vida diária. A gente tem posturas que exigem equilíbrio e tempo de reação junto, enfim, outras capacidades envolvendo também. Vamos iniciar o exercício de tempo de reação para o idoso frágil. Vamos utilizar uma cadeira, como eu comentei com vocês, pode ser um apito, ou o professor pode utilizar, bater palma. Nesse caso aqui eu vou utilizar bater palma. Então eu vou me posicionar atrás da cadeira, e toda vez que eu bater uma palma, o idoso vai ter que tentar o mais rápido possível tocar com ambas as mãos sobre a cabeça. Vamos lá! Vocês observaram uma tarefa bem tranquila para o idoso. Nosso objetivo é observar o tempo de reação, quanto tempo ele demora para reagir a um determinado estímulo, que foi um estímulo simples. Foi um comando e uma execução de tarefa. O idoso independente. A gente vai fazer a mesma tarefa. A única coisa é que eu vou pedir para ele ficar na posição dos pés de semi-tandem. Então, é aquela posição que o pé fica um pouquinho mais à frente, como a gente viu lá na parte do equilíbrio. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com um grupo que eu tenho 3 idosos frágeis e 3 idosos independentes. Então, eu posso fazer a mesma tarefa. O que vai dificultar é a posição dos pés, que vai causar um certo desequilíbrio para o idoso. Então, a gente consegue trabalhar, para vocês verem que a aplicação prática do tempo de reação ela é bem possível nos diferentes níveis de capacidade funcional. Então, o mesmo comando, toda vez que eu acionar um apito, o idoso tem que colocar a mão o mais rápido possível sobre a cabeça. Nesse tempo de reação, nessa atividade de tempo de reação, vai ser bem parecida com a primeira para o idoso frágil. O que nós vamos mudar é o posicionamento do idoso. Então, no lugar do idoso ficar sentado, ele vai ficar em pé, na posição de semi-tandem. Então, um pé um pouquinho mais à frente do outro, e eu vou realizar o mesmo estímulo. Vou bater uma palma, e toda vez que eu bater a palma, o idoso tem que tentar o mais rápido possível colocar a mão sobre a cabeça. Vamos lá, então? Como vocês observaram, então, o que dificultou mesmo foi a instabilidade para o idoso, porque agora o posicionamento dos pés está um pouquinho diferente, mas o estímulo manteve o mesmo. Então, se você estiver trabalhando com um grupo, dá para você fazer a mesma atividade para os idosos, só muda o posicionamento. Coloca o idoso sentado, o idoso frágil, ou pode colocar ele em apoio bipodal também, que a gente consegue trabalhar o mesmo estímulo. E vou conseguir trabalhar a mesma atividade ainda, tanto para o idoso ativo como para o idoso atleta. O que eu vou mudar nessa atividade? Posicionamento dos pés. Vou colocar os pés em tandem, que é um pé na frente do outro. Mesmo comando, um apito, o idoso tem que colocar a mão sobre a cabeça. Só que como ele está com o posicionamento dos pés em tandem, vai causar um maior desequilíbrio. Então, eu já trabalho equilíbrio ali nessa atividade também. Seguindo nessa mesma linha para o idoso ativo ou idoso atleta, o que a gente vai mudar? Posicionamento dos pés. Posição dos pés em tandem, um pé na frente do outro.
Então, o que dificultou para o idoso agora foi a manutenção do equilíbrio, né, por conta da posição dos pés, mas a gente conseguiu manter o mesmo estímulo para atividade de tempo de reação. Agora nós vamos para o tempo de reação de escolha, quando o idoso recebe mais que um estímulo e, nesse caso, ele tem mais que uma possível resposta para realizar. Nesse caso, também a gente pode utilizar os recursos tanto sonoro como visual e o recurso tátil. Iniciando com o idoso frágil. Então, eu vou pedir para o idoso, dessa vez, estar sentado em uma cadeira segura e, ao apito pelo professor, ele vai fazer um determinado movimento. Então, quando eu acionar o apito uma vez, o idoso vai colocar as mãos sobre a cabeça. 2 vezes, as mãos na perna. 3 vezes, ele vai, elevar os braços. E a gente vai pedir para ele fazer o mais rápido possível. E eu não vou fazer numa ordem certinha, eu vou fracionar. Eu vou aleatorizar. O que a gente pode fazer? A gente pode primeiro iniciar com o idoso lá, primeiro, toda vez que eu fizer um apito, você tem que colocar a mão o mais rápido possível na cabeça. Agora, não vai precisar mais. Toda vez que eu fizer 2 vezes o apito, você vai colocar as mãos na perna. E depois, a gente faz de forma fracionada, elevar os braços. Toda vez que eu apitar, o senhor eleva os braços. E daí a gente junta as 3 tarefas para que dificulte um pouquinho mais o idoso. Então, uma aula eu posso começar com o tempo de reação simples e depois eu posso fazer esse estilo de tempo de reação de escolha, com base, claro, na evolução do meu aluno. Exercício de tempo de reação de escolha. Então, eu vou fazer vários estímulos e, com base nos estímulos que eu estiver realizando, o idoso vai realizar uma determinada atividade. Toda vez que eu bater uma palma, o idoso vai colocar a mão na cabeça, 2, as mãos no joelho e 3, vai fazer a elevação dos braços. Três. Pode voltar. Isso, muito bom. A ideia é você mesclar as atividades, ou se você for utilizar um apito, para que o idoso tenha que trabalhar o aspecto cognitivo. Ele tem que pensar qual a tarefa que ele vai estar realizando, que ele tem que realizar de acordo com o estímulo que você ofereceu. Pensando no idoso independente, eu vou pedir para ele ficar na posição em pé, apoio bipodal, 2 pés paralelos. E ao soar o apito, vou pedir para ele colocar a mão na cabeça. 2 apitos, mão no joelho. E 3, fazer flexão de joelho e colocar as mãos nos pés. Todos sendo executado o mais rápido possível. Também posso fracionar um movimento, fazer primeiro só na cabeça, depois a mão no joelho, por último as mãos nos pés. E depois reúno e faço atividade de tempo de reação de escolha. Tempo de reação de escolha para o idoso independente. Nós vamos proporcionar 3 estímulos, 1 palma, 2 palmas e 3 palmas. Para cada um desses estímulos, o idoso vai executar uma tarefa. Colocar a mão na cabeça, mão no joelho ou mão nos pés. Vamos observar a execução. Perfeito. Então, de acordo com o estímulo, o idoso executou a tarefa. 1 palma, colocou a mão na cabeça, 2 palmas no joelho e 3 palmas, a posição dos pés. É bom você ir variando o estímulo de acordo com a capacidade funcional do idoso, com o objetivo de dificultar um pouquinho mais a tarefa, mas que ela possa ser executada de uma forma eficiente. Por último, o tempo de reação de escolha para o idoso ativo e atleta. Então, eu vou pedir para o idoso, eu vou associar essa atividade que eu escolhi para vocês, a gente vai associar o tempo de reação com uma atividade de agilidade. O idoso, então, vai estar sentado numa cadeira segura. Se possível, a gente pede e o professor vai ficar atrás desse idoso, observa bem se não tem rodinha, tá? Uma cadeira bem segura mesmo. Se possível, que o idoso consiga apoiar ambos os pés no chão, para que ele não fique com os pés soltos, então é importante a gente avaliar isso também. E o professor, ele vai estar sentado atrás do idoso. E como que vai funcionar? Quando eu tocar no ombro direito do idoso, eu vou pedir para o idoso levantar o braço esquerdo. Quando eu tocar no braço esquerdo, ele vai levantar o braço direito.
E quando eu tocar em ambos os ombros, ele vai ter que levantar, se deslocar o mais rápido possível, dar a volta num cone, que eu vou colocar ali uma certa distância, por exemplo, uns 2 metros, mais ou menos de distância, 2 a 3 metros, e pedir para ele retornar e sentar o mais rápido possível. Então, a gente está trabalhando nessa atividade, tanto o tempo de reação de escolha, mas eu estou também trabalhando a agilidade. Então, você não precisa, às vezes, quando o estudante, o profissional de educação física fala para mim, nossa, Silvana, mas trabalhar todas essas capacidades numa aula de treinamento funcional é muito difícil, eu vou dar aula 2 horas. E não é assim, porque existe como você selecionar numa única atividade, num único exercício, trabalhar mais com uma capacidade motora junto. Então é importante você observar quais você consegue uni-las e principalmente avaliar o nível de capacidade funcional do seu aluno para que ele consiga fazer a execução dessa tarefa. Tempo de reação de escolha para o idoso atleta ou idoso ativo. Nós vamos utilizar uma cadeira e um cone. Então, toda vez que eu tocar do lado direito do idoso, eu vou pedir para ele fazer a elevação do braço esquerdo. Quando eu tocar do lado esquerdo, eu vou pedir para ele fazer a elevação do braço direito. E quando eu tocar em ambos o ombro, né, tocar dos dois lados, eu vou pedir para o idoso levantar, dar a volta no cone e sentar novamente. Vamos lá para a execução da atividade. Então, ó, toquei lado direito, levanta a mão esquerda. Toquei lado esquerdo, levanta a mão direita e quando eu tocar os dois, dá a volta no cone e senta novamente. Vamos começar agora então. Pode descer daí já. Vocês observaram que essa atividade é um pouquinho mais complexa, por isso que ela é para um idoso ativo ou um idoso atleta, mas dependendo de como está o nível da capacidade física e funcional do idoso, às vezes até o idoso independente consegue realizar, como foi no exemplo que eu mostrei para vocês. Dá uma variada nos estímulos, a ideia realmente é fazer com que a gente consiga trabalhar esse aspecto cognitivo do idoso, esse tempo de escolha, esse tempo de reação, para auxiliar no desenvolvimento das tarefas da vida diária. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, não esqueça de deixar nos nossos comentários. Até mais!